Pessoal, eu estou com uma mensagem para você, que eu quero que você pare e preste bastante atenção mesmo. Por quê, pastor? Porque o segredo é conhecimento, entendimento. Mas só que você nunca vai ter conhecimento se você não tiver uma coisa que Deus tem mostrado para mim, uma necessidade. Qual é, pastor? De não apenas ler o texto, mas parar, meditar nele, observar. Por quê, pastor? Porque há revelações, há detalhes que nós não podemos desprezar, que vai fazer toda a diferença na nossa vida amanhã. Mas nós temos que buscar o conhecimento, o entendimento. Não o entendimento do homem, a revelação que só o Espírito Santo pode dar. Você compreende? Por quê, pastor? Porque as coisas de Deus, elas discernem espiritualmente. Então, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ter o discernimento que você precisa, a compreensão que você precisa. Eu quero que, se você trouxe a sua Bíblia, que você abra lá em 1º livro dos Reis, capítulo 17. É conhecido o texto, bastante conhecido. É bastante conhecido o texto. Mas eu quero estudar com você ele novamente. Só que eu vou ler na linguagem de hoje. Vai estar um pouquinho diferente da tua linguagem. Por quê, pastor? Porque eu quero alguns detalhes aqui que vai te ajudar bastante. Pastor, por que o senhor dá assim tanto valor na linguagem de hoje? Porque eu creio que a linguagem rebuscada, ela não te ajuda, ela te atrapalha. E agora vamos olhar biblicamente. O apóstolo Paulo, que era um homem, segundo alguns teólogos, que falava no mínimo 6 idiomas. Será que esse cidadão tinha cultura? Ele era extremamente culto, extremamente preparado. E ele mesmo disse, que ele não usava de sabedoria humana, de capacidade humana, ou seja, de cultura humana. Ele pregava com simplicidade de palavras. Aí ele explicou o motivo. Para que o evangelho não torne para vocês sem efeito. Porque qual é o segredo, pastor? É a compreensão. Se a pessoa não tem a compreensão, não adianta nada. É por isso que eu falo para você, na hora que o pastor estiver pregando, preste atenção. Há momento para tudo. Tem gente que, às vezes, o pastor está pregando, ela está lendo, ela está conversando, ela está com a mente longe. Não, para. Há momento para tudo. Não dá para tomar banho, pessoal, e com um prato de arroz debaixo do chuveiro. Não vai dar, você vai perder a comida. Tudo tem o seu momento. Então, a hora que o pastor estiver lendo, você lê. A hora que o pastor parar, você para. Está compreendendo? Às vezes o diabo ele rouba a bênção da pessoa aí. Por exemplo, a Bíblia da pessoa fica na casa dela, ela criando poeira. Ela nunca lê. A hora que o pastor começa, ela resolve que ela quer ler a Bíblia. Não. A hora que o pastor lê, você lê. A hora que o pastor parar, você para. Por quê, pastor? Para você não perder as revelações. Para você não perder as orientações. Para você não perder o ensinamento. Porque é aquilo que eu já falei para você. Quando está sendo pregado a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o pão da vida. Então, ele está sendo partido entre nós. Ele está sendo dividido entre nós. E tem um pedaço de Jesus para cada um, literalmente falando. Então, tem a parte que é para mim, para a minha vida, para mudar a minha vida. Tem a parte que é para você, que é para mudar a sua vida. Quantas vezes eu aqui no altar, pregando o Evangelho, de repente eu vejo uma palavra que eu sei que é para mim. Meu entendimento se abre. É para abençoar a minha vida. É para transformar a minha vida. Por quê, pastor? Porque eu preciso da palavra tanto quanto você. Eu não sou diferente, eu não sou especial. A Bíblia diz que sem revelação, a igreja se corrompe. A igreja somos nós. Toda pessoa que não tiver a revelação da palavra, que é o entendimento que o Espírito Santo produz, toda pessoa que não tiver, ela vai se corromper, ou seja, ela vai morrer. Você compreende ou não? Então, para e dê atenção à voz da palavra, tá bom? Eu falei, 1º livro dos Reis, capítulo 17, o versículo é o 1º, e está escrito da seguinte maneira: um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo. Primeiro eu quero que você entenda, preste atenção. Ele não era um qualquer. Apesar dele ser um homem, um morador de Gileade, ele era servo de Deus. Nós temos que prestar atenção se nós verdadeiramente somos servos de Deus.
Porque ser servo de Deus não é simplesmente vir à igreja, pessoal. Tem muitas pessoas que acham que se ela está vindo à igreja, está tudo bem entre ela e Deus. Não é verdade. O servo é aquele que anda segundo a orientação da palavra e faz tudo aquilo que Deus manda ele fazer. Ou seja, não é aquela pessoa que vem à igreja e está interessada em se servir de Deus. Ela só vem à igreja porque ela está preocupada em ter uma solução financeira, ter uma solução conjugal, ter uma solução familiar, ter uma solução de saúde. Não, tudo isso Deus tem à tua disposição. Você está compreendendo? Mas é aquela pessoa que vem à igreja para ouvir a orientação que Deus tem para ela, para que ela possa colocar em prática lá fora. É aquela pessoa que se importa em ganhar almas. É aquela pessoa que se importa em socorrer as pessoas. O próprio Senhor Jesus, um dia, ele declarou que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ou seja, ele veio para socorrer, para ajudar, para libertar, para salvar. Ele veio para fazer uma obra para o Pai, em nome do Pai. Em nome do Pai, pastor? Sim. Jesus é um nome que o Pai, era do Pai, que o Pai entregou e deu para Jesus. Tanto que ele protegia as pessoas por esse nome, o nome Jesus. Amém? Você está compreendendo, sim ou não? Então já é uma coisa que nós temos que entender. Ele não era um qualquer, né? Ele era alguém que servia a Deus. Você tem que entender. Você não pode ser um qualquer. Não pode ser simplesmente uma pessoa que frequenta a igreja. Você tem que ser uma pessoa que serve a Deus. No teu dia a dia, no teu comportamento, na tua maneira de viver, você serve a Deus. Você compreende? Sim ou não? Vamos lá então. E disse ao rei Acabe, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, a quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho, nem chuva, durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Irmãos, eu não sei se ela vai encontrar esse versículo agora, tomara que encontre para me mostrar para você. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele fez uma coisa maravilhosa. Ele orou. E o céu fechou. Não caía nem orvalho. Até ele orar de novo, o céu se abrir e cair chuva. O que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando para você que ele era como eu e você. Ele orou e fez a diferença. Se você orar, você faz a diferença também. Presta atenção, está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17. E está escrito assim, ó. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu. Olha só a importância da tua oração. Porque às vezes você vê um homem como Elias, você vê um homem como Abraão, você vê um homem como Davi, e aí você olha e vê o que esses homens viveram, e você olha e fala, puxa, eles eram especiais, eles eram diferentes, era outra época. Não, tira isso dentro de você. Tira isso dentro de você. Por quê, pastor? Porque quem fazia a diferença, quem se manifestava, é o Deus Todo-Poderoso. E ele era ontem esse Deus, hoje ele é esse Deus, e amanhã ele continua sendo esse Deus. A diferença das manifestações de Deus no dia de hoje é que ele não tem encontrado pessoas com confiança nele, como esses homens confiavam. Mas eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Eles tinham as mesmas falhas, eles também duvidavam, eles também se entristeciam, eles também tinham fome, eles também tinham sono, eles também ficavam bravos, eles também ficavam felizes. Eram homens como eu e você. Qual era a diferença, pastor? A confiança que eles tinham em Deus. Nós temos que adquirir essa confiança. Mas por que eles tinham tanta confiança assim em Deus, pastor? Porque eles conheciam a Deus de uma maneira que ainda nós não conhecemos. E temos que nos aproximar para conhecer. Porque eles se apoiavam no caráter de Deus. Eles sabiam que Deus ia fazer. Eles sabiam que Deus ia responder. Eles sabiam que Deus ia se manifestar. Eles não tinham dúvida. E nós, muitas vezes, mesmo vendo já as maravilhas que Deus fez em nossas vidas, muitas vezes, numa situação, nós não confiamos. A tua oração faz toda a diferença.
A Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Eu me lembro que uma senhora me procurou e ela trouxe a mamãezinha dela para que eu orasse para a mamãezinha dela. E a mamãezinha dela tinha 88 anos. Aí eu lembro que elas entraram no meu escritório e ela falou para mim, pastor, eu trouxe minha mamãe para o senhor fazer uma oração para ela, porque pastor, ela sente dor aqui, ela sente dor ali, ela sente dor aqui, ela sente dor ali. Eu falei, é natural. Ela, como assim, pastor? Eu falei, é natural. O corpo dela está se desgastando. É natural, veio do pó, volta ao pó. Eu falei, o corpo dela está se desgastando. Mas eu falei, mas só que não é nada para você se apavorar. Porque ela achou que talvez eu era algum incrédulo, né? Eu falei, não é nada para você se apavorar. Ela falou, por quê? Eu falei, porque a Bíblia diz que a oração do justo muda o curso da natureza. Eu falei, por mais que seja natural, eu vou orar e Deus vai se manifestar. Eu vou mudar o curso da natureza. Você está compreendendo? Por quê, pastor? Porque a oração tua, a minha oração, ela tem o mesmo efeito que a oração de Elias tinha. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Só que quando ele abriu a boca para falar com Deus, ele abriu a boca na confiança que Deus ia ouvir e ia responder. Porque, afinal de contas, ele foi lá levar um recado de Deus. Ele foi lá levar um recado de Deus. Devido às tantas maldades, devido ao comportamento que aquele rei e a mulher dele, chamada Jezabel, tinha. E eles estavam levando das pessoas aquele mesmo tipo de comportamento, e a ofensa se tornou tão grande que chegou aos céus. Então Deus baixou um juízo. Você compreendeu, sim ou não? Então preste bastante atenção. A oração do justo muda o curso da natureza. Põe isso dentro de você. Se você é uma pessoa que não tem andado em justiça, porque o justo é aquele que anda segundo a palavra. Agora, deixa eu explicar para você. Não significa que nós não vamos cometer falhas, que nós não vamos cometer erros. Como eu acabei de falar, nós somos sujeitos. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Significa o quê? Que nós somos humanos e cometemos falhas e erros. Mas qual a diferença entre nós, por exemplo, pastor, que pertencemos a Cristo, então, e uma pessoa que está lá no mundo, vivendo o que o mundo oferece, vivendo o que o mundo diz? A diferença entre nós e essas pessoas, se é que você pertence a Cristo, é que quando você falha, você reconhece o erro e você então vem e conserta. Você compreende? Você corrige. A pessoa que está lá no mundo, normalmente, ela nem vê como erro, porque ela está acostumada com aquele tipo de sistema e ela anda segundo o curso do mundo. E para ela não tem diferença mentir, para ela não tem diferença falar palavrão, para ela não tem diferença guardar mágoa, guardar ódio no coração contra alguém, para ela não tem diferença fazer fofoca da vida de um outro, para ela não tem diferença trapacear alguém para tirar uma vantagem, para ela não tem diferença. Mas para a pessoa que pertence a Deus, no momento que ela comete uma falha, no momento que ela comete um erro, o coração entristece e ela vem e ela conserta. Conserta como, pastor? Pedindo perdão, confessando o pecado. Se a situação foi só com Deus, ela confessa o pecado a Deus e normalmente ela sente a necessidade de falar, Deus, me perdoe. Porque na verdade, você falar, Deus, me perdoe, chega até a ser desnecessário. Por quê, pastor? Porque no momento que você confessa, você automaticamente já recebe o perdão. Mas nós, por consciência, muitas vezes sentimos a necessidade de falar, Deus, me perdoe, que não é errado. Como eu falei, chega a ser desnecessário. Você está compreendendo? E se eu percebo que eu não pequei só contra Deus, se eu percebo que eu pequei também contra uma pessoa, eu não fico em paz. Até chegar diante dessa pessoa e falar, ó, me perdoe, eu falhei contra você, eu não devia ter feito, me desculpa, em nome de Jesus. Você está compreendendo, sim ou não? Essa é a diferença. Compreende? Por quê? Porque falhar nós vamos falhar. Mas a diferença é justamente essa. A pessoa reconhece e ela conserta a falha, ela conserta o erro. Como? Repito, confessando. Vamos lá. Versículo seguinte, o 2. Então o Senhor Deus disse a Elias, 3. Sai daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio
Jordão. Por que Deus mandou ele se esconder, pastor? Porque Acabe iria procurá-lo. Por quê? Porque na hora, com certeza, irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Isso aconteceu naquele dia diante de Acabe, e isso acontece ainda hoje. O que, pastor? O homem de Deus vem, orientado por Deus, e traz o recado. Tem gente que olha, dentro de si, zomba, despreza, não dá atenção, não acredita. Com certeza, quando ele chegou diante de Acabe, falou, o negócio é o seguinte, enquanto eu não disser, não vai cair nem orvalho, não vai, então estou te avisando, eu venho aqui da parte de Deus, não vai cair nem orvalho. Você quer mais? Só vai voltar a cair chuva no dia que eu disser para cair. Com certeza Acabe olhou, ele era rei, olhou e falou, não, mais um maluco aqui, mais um doido, não, leva esse doido daqui, vai, misericórdia, será que, se ele tinha esse palavreado na época, misericórdia, mais um maluco, leva ele daqui, estou sem tempo para esse doido aí, leva ele daqui, não tem que fazer, talvez até dê uma bronca em quem deixou Elias entrar lá, só que o seguinte, o tempo começou a passar, a seca começou a se tornar evidente, as pessoas começaram a perecer, a fome chegou, você está compreendendo? Aí ele se lembrou, né? Porque tem gente que só acredita no pastor, ele só acredita na palavra que Deus mandou o homem de Deus entregar, quando ela está no buraco, quando ela está em situação de dificuldade. Até então ela não acredita, até então ela não dá atenção, ela acha que é besteira. Irmão, com dor eu falo, com tristeza, quantas pessoas, mas quantas, no dia do juízo, quantas pessoas vão se arrepender? Vão se arrepender, porque elas não acreditaram, não deram atenção. Um dia estiveram sentados aqui, como você está sentado, mas ela não deu atenção, não se importou. Ela ouviu que ela não podia mentir, mas ela não deu atenção. Ela ouviu que ela não podia roubar a Deus no dízimo, na oferta, mas ela não deu atenção. Ela ouviu que ela não podia guardar mágoa no coração, mas ela não deu atenção. Ela desprezou a palavra, ela não se importou com o que foi dito. Ela se importou com a dor dela, ela se importou com a circunstância, com a situação, com a palavra que foi dada, ela não se importou, ela desprezou. Mas só que vai chegar um dia que ela vai ver que não é mentira. Vai chegar um dia que ela vai ver que não era loucura, que não era coisa de um homem, que era um recado de Deus para ele e para ela. Mas só que aí vai ser tarde. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que depois do juízo, depois da morte, vem o juízo. A oportunidade que eu tenho, que nós temos, você tem, eu tenho, nós temos, de ter uma vida segundo a vontade de Deus é agora. No momento que nós fecharmos os olhos, acabou para a gente. E é aquilo que eu tenho falado. Você pode fechar os olhos hoje ou daqui 100 anos, você não sabe. Amanhã pertence a quem? Pertence a Deus. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Começar a dar mais atenção nas orientações que Deus tem trazido, na palavra que Deus tem te dado. E naquilo que você perceber na tua vida que está fora da palavra, consertar. É o que você tem que fazer, é o que eu tenho que fazer, é o que nós temos que fazer. Então ele não deu atenção, mas a seca chegou. Deus já sabia que ele ia atrás de Elias. Então Deus deu uma ordem para Elias. Sai daqui, vá para o leste, esconda-se, perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Versículo seguinte. Você terá água do riacho para beber. E eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Seguinte. Elias o quê? Não parecia loucura? Irmãos, tem coisas que Deus nos fala que momentaneamente parece loucura. O incrédulo despreza. A pessoa que crê na palavra de Deus, por mais que pareça loucura, aos olhos dela, naquele momento, ela obedece. Ela coloca em prática. Você está compreendendo, sim ou não? Ele poderia olhar e falar, Deus, está brincando comigo. Beber água do riacho? Corvo trazer comida para mim? Deve ser coisa da minha cabeça, eu devo estar tendo alguma alucinação. Não, irmão. A palavra veio, aprenda. O que, pastor? A se submeter, a obedecer, aprenda. Eu sei que às vezes
como eu falei, parece loucura. Em outras palavras, às vezes é até complicado, às vezes é até sacrificante, às vezes, irmão, é até difícil de entender. Mas não importa se você compreendeu, se você não compreendeu, se você entendeu ou não entendeu. Só aprenda a obedecer. Tem pessoas que não aprendem a obedecer. E por não obedecer, Deus não pode livrá-las. Deus não pode livrá-las da situação que vai se apresentar no amanhã dela. Porque Deus conhece meu ontem, Ele conhece meu hoje, Ele conhece meu amanhã. Então Ele sabe o que vai acontecer comigo. Ele não quer me controlar. Não, Ele tem amor por mim. E Ele está vendo muitas vezes que nós estamos indo por um caminho que nós vamos perecer. Então Ele procura nos orientar, nos indicar a maneira de proceder para que a dor não nos alcance, para que a destruição não nos alcance. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? E Elias obedeceu a ordem do... Aprenda, não é o pastor que você tem que obedecer. Não confunda as coisas. Eu não procuro emitir minha opinião para você. Eu dou a palavra. Por quê, pastor? Porque você vai ser salvo, transformado, liberto e abençoado é pela palavra. Não é pela minha opinião, nem pelo meu ponto de vista. Então, cate a palavra, obedeça, viva a palavra. Aí você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você entende? Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Irmão, olha que coisa séria, irmão. Vamos lá vamos continuar, vai, eu ia lá para o 8, mas vamos continuar. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne, todas as manhãs. Aí não dá, né? Todas as manhãs, e às tardes. Será que é alguma dica para a gente? Que comer 2 vezes por dia já está bom? Será que é alguma dica de Deus para a gente? Porque nós levantamos, já comemos, né? Quando é umas 10 da manhã, que levanta umas 7, 6, 7, ou quem levanta até mais 5, né? Já 10 da manhã já está beliscando alguma coisa, né? Quando é 11 horas, meio-dia, já está fazendo aquela serra, é ou não é? Quando é à tarde, 15 horas, 16 horas, já está no lanchinho. 18, 17, 18, 19, ou até 20, já está jantando de novo. Aí, antes de dormir, dá uma beliscada em alguma coisa. A maioria não é assim? Sim ou não? Você sabe que eu me lembrei de uma coisa engraçada agora? Eu assumi uma igreja nossa no interior de São Paulo, uma cidade chamada Jabuticabal, no interior de São Paulo. E eu, quando chego, normalmente, eu fico na igreja. Como eu morei na igreja aqui, no próprio Tatuapé, por 2 meses, eu e minha esposa aqui da igreja. E eu me lembro que eu estava na igreja, e dormindo na igreja, ainda não tinha arrumado casa para morar. E, de repente, eu acordo, tipo, 6h30 da manhã, ó. Aí, sentindo o cheiro de arroz, feijão, ovo estalado, bife, e não sei o que mais. Aí me deu uma curiosidade, eu falei, mas 1h dessa? E eu pego e saio, está lá meu auxiliar. Arroz, feijão, ovo, e 6h30, 7h da manhã. Falei, mas, rapaz, esse negócio de pão com leite e café não funciona, não? Ele falou, pastor, é que é o seguinte, é o costume. Eu estava acostumado a levantar, 3h da manhã já está na roça, porque lá é uma região de cana, né? Então ele cortava a cana. Falou, pastor, já estava na roça. Pastor, 7 da manhã é a hora do meu almoço. Falei, então, está explicado. Eu falei, continua com o teu almoço aí. Daqui a pouco eu vou para o meu café da manhã mesmo, quero o habitual meu, quero pão com leite, manteiga e por aí. Então, o que acontece? Será que era alguma dica de Deus para nós? Nós temos que entender, irmãos. Eu tenho pesquisado, observado, tem gente morrendo mais por comer do que por ficar sem comer. Vamos cuidar do nosso corpo, por quê, pastor? Porque ele é templo do Espírito Santo. E tem uma palavra que eu guardei no meu coração, que eu quero que você guarde do seu. A Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, o próprio Deus o destruirá. Agora, se eu já destruí o templo, o que sobra? O meu espírito. Quer dizer o quê, pastor? Que destruir o meu corpo é pecado de morte. Então, temos que abrir os olhos para isso aí. É aquilo que eu falei, é compreender a palavra, guardar e colocá-la no coração, viver ela. Amém? E ele bebia água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Versículo seguinte, que é o 7. Mas, algum tempo depois, o riacho secou,
Por falta de chuva. Irmãos, alguns teólogos, eles dizem que aquele riacho, ele secou em 6 meses. Então, 6 meses depois, o riacho já estava seco. E se você for pesquisar, o que acontecia? Aquele riacho, ele normalmente, ele tinha algumas piscininhas, né? Vamos supor o mar. Você vai para o mar hoje, não tem aquele que a gente chama de piscinas naturais, né? Lugares mais rasos, onde às vezes as crianças ficam brincando, né? Então, esse riacho, ele tinha algumas piscininhas naturais, onde Elias vinha, catava daquela água e bebia. Você está compreendendo? Era uma água cristalina, uma água limpa. Você está compreendendo? Só que secou. Por quê? Por falta de chuva. Versículo seguinte. Então o Senhor Deus disse a Elias. Vai lá. Pode continuar, por favor. Aparte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma mulher viúva que mora ali dê comida para você. Coloca na Almeida Revista Corrigida, na linguagem que as pessoas estão acostumadas. Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te... Imagina nos dias de hoje, hein? Deus fala para você, né? Ó, uma mulher, é para você sustentar o pastor. Mas não é confusão que não ia dar? Está aproveitando dela, está se aproveitando dela. Agora você imagina naquela época. Imagina naquela época. E num período de seca, de fome, de dificuldade, de dor. Irmão, mas preste atenção. Se você observar a Bíblia, você vai ver que, na verdade, não é ele que foi para ser sustentado pela viúva. Não, pastor, não. Ele foi, na verdade, enviado por Deus para socorrer a viúva. Quem é que fala isso, pastor? Jesus. Jesus, ele falou que no tempo de Elias, haviam muitas viúvas, mas somente a uma ele foi enviado. Você está compreendendo? Aí esse versículo ainda explica mais. Que na época de Eliseu, haviam muitos leprosos, mas somente a Naamã, o sírio, ele foi enviado. Eliseu foi enviado. Então, na verdade, às vezes você não entendeu. Na verdade, a necessidade não está na obra de Deus. A necessidade não está com o pregador. A necessidade, na verdade, aquele homem de Deus, ele foi enviado por causa da tua necessidade. Ele foi enviado para abençoar a tua vida. Ele foi enviado para tirar você do sofrimento, da dificuldade. Você está compreendendo? Agora, há pessoas que, quando Deus envia o homem de Deus, com a palavra de Deus, com a orientação de Deus, ele recebe, ele aceita e vai ser abençoado. E há pessoas que não. Preste atenção nisso, ó. Isso está lá em Lucas 4:25, ó. Em verdade vos digo, isso foi Jesus que disse, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Versículo seguinte. E a nenhuma delas foi enviado Elias. Então ele foi enviado a ela. Foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Quer dizer, tinham muitas, mas ele foi enviado a uma só. Mas por que, pastor, que ele foi enviado só àquela mulher? Porque só ela tinha um coração disponível a submeter-se a Deus. Tem pessoas que elas estão em dificuldade, mas não adianta Deus enviar socorro. Por quê, pastor? Porque ela não aceita, o coração dela não se inclina, não se curva. Por quê, pastor? Porque é por meio da submissão à palavra que a nossa vida muda. Mas a orientação vem, o entendimento vem, a pessoa não se curva, ela não aceita. Então não tem como Deus socorrer. Irmão, em meio a uma geração, a um período pelo menos de uma geração, irmão, ninguém ali tinha um coração para aceitar o que Deus ordenaria, o que Deus diria. Só encontrou uma mulher, então ele só pôde enviar socorro a ela.
Ou você acha que Deus estava olhando lá do céu e feliz da vida porque as pessoas estavam perecendo, morrendo de fome? Porque as pessoas estavam morrendo de fome. Não tinha água, era seca, não tinha comida, não tinha água para beber. As pessoas não tinham como viver. Mas Deus queria socorrer todas elas. Mas é aquele negócio, Deus se manifesta por meio da palavra. Ele envia alguém, mas com a palavra dele para socorrer. Ele envia alguém, mas com a palavra dele para fazer a diferença. Mas esse alguém chega com a palavra, chega com a orientação. A pessoa rejeita, ela recusa, ela não aceita. O coração dela não permite. Ela não se inclina. Deus não tem como socorrer. Irmãos, tem gente que está aqui há anos. Passou por aqui muitos homens de Deus, mulheres de Deus. Quantas vezes você já aprendeu que tem que dizimar? Tem gente que rouba a Deus até hoje. Não oferta. Para sair da condição de roubar, é dizimar e ofertar. A pessoa ela passa o mês inteiro, entrega um dízimo e não entrega uma oferta. Quando entrega, porque se sentiu forçada a entregar. Mas ela já aprendeu, mas o coração dela não se inclina. Ela já aprendeu que não pode guardar mágoa, mas o coração dela não se inclina, ela continua com mágoa. Como que Deus vai livrar você dos demônios? Como Deus vai livrar você das obras do inferno? Se Ele te traz a palavra do socorro, da libertação, da transformação, você não aceita? Não tem jeito. Irmão, havia muitas. Quer ver mais? E o pior, sabe o que acontece? Ela era de Serepta, de Sidom. Significa o quê, pastor? Que nem do povo de Deus ela era. Que coisa séria. Muitas vezes é mais fácil socorrer e ajudar, levantar uma pessoa que não conhece a Cristo, que não conhece a verdade, do que socorrer, ajudar e levantar alguém que conhece. Por quê? Porque ela quer do jeito dela. E se não for do jeito dela, então não está bom. E ela acha que a orientação que o homem de Deus está entregando é uma coisa dele, não é bem assim, não, eu não concordo muito, eu acho que ele é muito bravo, ele é muito estúpido. Você vê? Então, você está entendendo? Uma coisa engraçada que aconteceu comigo hoje. Eu estava lá na frente, não sei se você viu, nós colocamos aí o nosso front light, né? E eu estava lá na frente fazendo uma avaliação que o controle de qualidade, que só tem uma pessoa que faz um controle de qualidade melhor do que eu aqui nessa igreja, que é o irmão Valdemir, que eu nunca vi desse jeito, nunca vi, e ainda bem que eu tenho ele do meu lado, né? Então o que acontece? Eu estou lá do outro lado olhando, aí o meu auxiliar estava do lado de cá, aí eu dei uma subiu, né? E falei com ele, vem cá! Aí tinha várias pessoas do Ponto Johnson ali que faziam assim, procurando, né? Aí uma moça muito gentil, eu estava com cigarro no dedo, fumando, olhando. Eu falei, eu vi que estava muito curiosa, procurando. Eu falei, é que eu estou olhando o luminoso ali que eu mandei instalar. Ela, é que o senhor tem uma voz tão forte que nós pensamos que o senhor estava brigando, nós estamos procurando quem é. Com quem é que o senhor estava brigando? Eu falei, não. Eu falei, estou chamando o meu auxiliar para ele vir ver, porque nós estávamos fazendo um teste, para ele vir ver da maneira que ficou melhor. Ela, aí eu conversei com ela, falei de Jesus para ela e convidei ela para vir uma reunião, se ela vier. Ela é minha convidada especial, muito gentil, ela é muito educada e acabou sorrindo. Mas você via todo mundo assim, ó. Então as pessoas, elas têm aquele chamado pré-conceito. O que é um pré-conceito? É um pré-julgamento. Não conhece e já tira as conclusões. Não, irmão, vem, experimenta, veja, chega perto. Você vai ver a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque é só ela, a palavra de Deus pode mudar a tua vida. Mais nada. Ó, versículo seguinte, olha que coisa séria, como eu estou te falando, ó. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, um pouco à frente de Elias, porque Eliseu, ele era auxiliar de Elias, ele foi substituto de Elias, então um pouco à frente de Elias. Muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão, mesma situação, ele era sírio, ele não fazia parte do povo de Deus, mesma situação. Quantos homens de Deus vieram, já falaram, e outras pessoas que nem a Cristo pertencem, foram socorridas, e o povo dele, que ele ama tanto e quer ajudar, ele não pode. Por quê? Porque ele se manifesta por meio da palavra, e o povo dele, que ele ama e quer ajudar, fecha o coração para a palavra dele, não aceita. Aí ele não tem como ajudar, não tem como socorrer, não tem como trazer
o desejo do coração da pessoa. Não tem como sequer responder à oração dela. Uma pessoa com lepra, quantas vezes não deve ter clamado aos céus para ficar livre da lepra? É uma doença terrível. Vai apodrecendo a carne de maneira tal como ferrugem apodrece o metal. Vai caindo, tudo que é parte mucosa do corpo vai corroendo, vai caindo, cai orelha, cai nariz, cai ponta de dedo, a carne apodrece, que triste, cai lábios. Vai num leprosário, você vai ver que situação de uma pessoa num leprosário. Com certeza, a pessoa clama socorro, clama ajuda. E Deus quer socorrer, quer ajudar, mas Ele só pode socorrer, só pode ajudar por meio da palavra dEle. Mas a pessoa fecha o coração, ela rejeita, ela não quer. Eu já contei para vocês um caso de uma mãe, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Uma criança de 8 anos teve um derrame, eu nunca tinha visto uma criança com derrame. E eu tinha ido à UTI de um hospital fazer uma visita para uma pessoa que tentou suicídio. Pulou do 3º andar, não morreu. Ficou todo arrebentado, coitado, mas não morreu. E eu fui lá orar, dar uma palavra. E as pessoas, elas observando, me viram entrar, né, trajado socialmente e tal. Aí fizeram uma pergunta, quem é que não? O pastor, pastor. E eu estou saindo, ela, pastor, por favor. Eu falei, pois não. Aí ela me mostrou a filhinha dela, 8 anos, teve um derrame. Ela falou, o senhor não ora por ela? Eu falei, claro, oro sim, com prazer, em nome de Jesus. Eu falei, mas olha, eu sou pastor da igreja. Ah, não quero saber não, só quero oração. O senhor vai orar ou não vai? Falei, oro. Falei, oro. E orei pela criança. Então, quer dizer, as pessoas muitas vezes, não é que elas não querem socorro, mas elas querem da maneira delas. E não tem como Deus socorrer você da tua maneira de pensar, da tua maneira de ver, da tua maneira de enxergar. Só tem uma maneira de te socorrer, por meio da palavra. Se você não submeter à palavra, Ele não vai poder trazer a você a solução que você precisa. A pessoa está presa pelo demônio ainda porque ela não se submete à palavra. Se permaneceres em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a pessoa não está liberta e não consegue se libertar da obra do diabo, da situação que ele colocou ela, ou até mesmo de ficar livre dele, no corpo dela, na vida dela. Por quê? Porque ela não se submete à palavra. Ela não permanece, ela não quer. Ela prefere andar de mão dada com a autopiedade, ela prefere andar de mão dada com a tristeza, ela prefere andar de mão dadas com a avareza, e aí vai em tantas situações. Não, eu tenho que andar com a palavra, eu tenho que respeitar a palavra. João 8,31, dessa maneira está escrito, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Presta atenção, olha o seguinte, é uma conjunção, se eu não me engano, se eu não fugir da escola. Sim ou não? E conhecereis a verdade, e a verdade vos, em outras palavras, você só vai conhecer a verdade que te liberta se você permanecer nas orientações que eu tenho dado, segundo a minha palavra. Mas não quer. Quer fazer do jeito que acha melhor. Deus não pode socorrer. Deus não pode libertar. Deus não pode se manifestar. Mesmo desejando fazer. Pode ter certeza que Deus deseja a tua felicidade mais do que você deseja. Pode ter certeza que Deus deseja o teu sucesso mais do que você deseja. Pode ter certeza que Deus deseja que os teus sonhos se realizem mais do que você deseja. Por quê, pastor? Porque o amor dele é sem limite. O amor dele é incondicional. O amor dele, a Bíblia descreve dessa maneira, nos constrange. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Diga graças a Deus. Volta lá para mim, por favor. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Versículo seguinte. Então ele se levantou e foi-se a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse, traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba. Ele saiu do rio, por quê? Da beira do rio, por quê? Secou. Era um período onde água não encontrava com facilidade. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Então, o que ele pediu para aquela mulher? Foi algo simples ou algo difícil? Foi algo complicado. Ele pediu um sacrifício para ela. Mas só que você preste atenção no versículo 11. Presta atenção nessa mulher.
E indo ela buscá-la. Ela não questionou. Estava trabalhando, parou o que estava fazendo e deu atenção à ordem que ele deu. Ele não pediu, ele ordenou, vai lá e pega água para mim. Coisa séria. Mas o que eu falei para você desde o começo? Por que Deus pôde enviar ele para socorrer ela, para salvar ela? Ela tinha um coração disposto a obedecer. Ela tinha um coração disposto a se submeter. Você compreende? É só esse tipo de gente que Deus pode ajudar. Um coração que se quebranta. Um coração que se disponha a obedecer a orientação que Ele está trazendo. Senão não tem jeito. Repito, é por meio da palavra que Ele opera. Você entende o que eu estou falando? Ela tinha esse coração. Ela não questionou, levantou e foi pegar água. Preste atenção nisso. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ele aumentou o sacrifício. Ele foi um grau acima. Olha o comportamento dela, versículo 12. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, veis aqui, apanhei 2 covados e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Sabe o que ela fez? Ela apresentou o plano dela para ele. Ela falou, em outras palavras, ela não estava se recusando. Ela estava dizendo, meu senhor, até que eu gostaria, mas eu vou ser verdadeira. Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum bolo, não tenho nenhum pão, não tenho nada. O que eu tenho, eu vou falar para o senhor o que eu tenho. Eu tenho um punhado de farinha. Está compreendendo? E tenho um pouquinho de azeite. O que eu vou fazer? Eu vou catar esse punhado de farinha, esse pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo, um pão. E eu vou dividir com o meu neném, com o meu filho. E nós vamos comer. Né? Aí, vamos sentar, vamos esperar a morte chegar. Né? Porque não tem mais o que se fazer. Olha só o que ele fala para ela. 13. E Elias lhe disse: não temas. Olha, em outras palavras, eu sei que você tem esse plano aí, né? Só que Deus tem um outro plano para você. Não tenha medo. Em outras palavras, se você fizer o que eu vou te falar agora, esse não temas significa tudo isso, pastor, significa. Se você fizer o que eu te disser agora, Deus vai trazer a provisão. Deus vai trazer o socorro que você precisa. Então não tenha medo. Só obedeça. É o que ele queria dizer para ela. Não temas. Vai e faz conforme a tua palavra. Qual é a palavra dela? Ela falou que ela ia fazer o bolo. Essa era a palavra dela. Porém, faz disso primeiro para mim. Um bolo pequeno. E traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. O que ele pediu para ela foi coisa simples. Quem é a mãe? Você ia catar a única comida que você tinha para dar para o teu filho e para dar para mim? Seja verdadeiro. Não ia. É por isso que você não vê manifestação de Deus na sua vida desse jeito. Nós queremos viver as mesmas coisas que as pessoas do passado viviam, sem a mesma entrega que elas tinham. Não vai acontecer. Não é Deus que mudou. Não. É o comportamento do homem hoje que é diferente. Nós queremos ter o mesmo nível de manifestação. Sem o mesmo nível de entrega, não vai acontecer. Irmãos, olha o que essa mulher fez, irmãos. Era a última coisa que ela tinha. Ela podia ter olhado e falar, para cima de mim, vai dar golpe em outra. Arruma outra tonta para enganar. Eu vou catar a comida minha do meu filho para dar para você, que eu nunca nem vi mais gordo ou mais magro. Aliás, muito mais magro, pelo que eu estou vendo. Não vai rolar. Eu não vou te dar. Some daqui, seu trapaceiro mentiroso. Mas só que ela não era incrédula. O coração dela, como eu falei para você, era um coração disposto a obedecer. Olha o versículo seguinte. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Versículo seguinte.
E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele, a sua casa, por muitos. Agora, se você for parar para observar a Bíblia, irmão, esses muitos dias, sabe quanto tempo foi? 3 anos. 3 anos, todo dia ela erguia a tampa da panela, tinha farinha lá para fazer pão. Erguia a tampa da vasilha de azeite, tinha azeite lá para fazer pão. Não faltou. Não faltou. Por quê? Porque ela entendeu que o segredo era obedecer. Quando você entender que esse é o segredo e submeter a toda a orientação que Deus dá a você, sem questionamento, sem dúvida, aí você vai começar a ver manifestações na tua vida, sobrenaturais, como essa mulher viu. Você está entendendo? Mas enquanto nós não aprendemos a nos submeter a Deus, como Ele ordena, como Ele orienta, como Ele mostra, irmão, não tem jeito, não tem como. Olha, que Deus possa falar mais ao seu coração, que Ele possa te ajudar a ter um coração disposto a se submeter a todo tipo de orientação de Deus. Mesmo aquilo que parecer loucura momentaneamente, mesmo aquilo que parecer absurdo momentaneamente, mas foi Deus quem falou, foi Deus que orientou, é a palavra que está sendo entregue, a dele, não é palavra de homem, não é doutrina humana, não é doutrina de igreja, é doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, palavra de Deus, no momento que você aprender a se inclinar, você vai ver a glória de Deus, que Deus possa falar mais no seu coração. Vamos ficar de pé? Eu vou orar por você. Você que está em casa, olha, preste atenção, põe dentro de você, aprenda a se inclinar, aprenda a obedecer. Eu sei que muitas das orientações, e eu digo para você, que às vezes a vontade de Deus para as nossas vidas é um sacrifício. É um sacrifício enorme, mas haverá uma recompensa maior ainda. Que Deus te abençoe, forte abraço, em nome de Jesus. Lembrando que no dia 11 do mês 7, agora, pastor Jaime de Amorim Campos estará aqui, segunda-feira, na nossa sede, na Avenida Celso Garcia, 3.757, esquina com a Tuiuti. Forte abraço, Deus te abençoe, tchau.